O argumento do design. Já foi um argumento bastante poderoso. É o argumento do relojoeiro. Richard Dawkins escreveu O Relojoeiro Cego, questionando como as coisas se encaixam tão bem se tudo ocorre por evolução. Parece que tudo funciona bem no universo. Há sinais de que as coisas foram projetadas. Certamente, as pessoas do passado achavam que os animais foram criados para nós comermos e para usarmos suas peles. Eles destacavam que, se a água não se expandisse ao congelar, lagos congelariam totalmente e os peixes morreriam, entre outros exemplos. Há coisas que as pessoas consideravam belamente projetadas, incluindo nossos próprios órgãos e os órgãos dos animais, que parecem ter certas funções e propósitos. Mas é claro que, agora que entendemos a teoria da evolução de Darwin, esse argumento caiu em descrédito. Entendemos muito melhor como é que temos certos órgãos, como é que os seres existem, que eles evoluíram ao longo de períodos de tempo quase inimagináveis. Somente os que se adaptavam ao ambiente e conseguiam sobreviver e se reproduzir deixaram descendentes que ainda estão conosco. E eu acho que o registro fóssil agora mostra isso. Recentemente, a genética revelou nossa relação biológica com organismos simples, como bactérias com quem compartilhamos genes, aumentando essa similaridade com seres mais próximos até chegar aos grandes primatas, como os chimpanzés, com quem dividimos cerca de 98% dos genes. Então eu acho que a evolução é uma das teorias científicas mais firmemente estabelecidas, com uma enorme quantidade de evidências a seu favor. E, portanto, não precisamos do argumento do design para explicar como o universo passou a ser como é. Então, os argumentos para a existência de Deus me parecem não ser fortes. Curiosamente, na tradição protestante, esses argumentos perderam credibilidade há muito tempo. E então os protestantes começaram a rejeitar os argumentos e dizer que o que realmente importa é a fé. Mas o que é fé? Fé é basicamente acreditar em algo para o qual você não tem argumentos racionais nem boas evidências. Eu sei que João é matemático de formação. Então tenho certeza de que ele conhece o matemático e filósofo do século XIX William Clifford, que escreveu um ensaio muito interessante sobre fé, usando como analogia um dono de navio que estava prestes a enviar ao mar um navio cheio de imigrantes. Podemos imaginar que estavam indo para a Austrália, pois muitos imigrantes saíram da Inglaterra no século XIX para lá. E como sabemos, é claro, basta ir até a Great Ocean Road, e você encontra muitos lugares onde alguns desses navios naufragaram e afundaram com grande perda de vidas. Por exemplo, perto de Lockhart. Mas esse proprietário de navio, que Clifford imagina, não tem certeza se seu navio é suficientemente seguro para fazer a longa viagem e trazer os imigrantes para a nova terra. Mas ele pensa sobre isso e diz: bem, veja, afinal de contas, existe uma providência divina. E como uma providência divina poderia permitir que essas boas pessoas, que vão estabelecer seus futuros, homens, mulheres e até mesmo crianças, que pelo menos são inocentes de qualquer pecado, sofressem? Como ele poderia permitir que eles se afogassem a caminho do novo mundo? Então, terei fé em Deus, e não vou me preocupar em inspecionar o navio para ver se ele está em condições de navegar, porque tenho fé de que ele chegará à Austrália. Como eu disse, sabemos que alguns navios não chegaram. E nós culparíamos esse proprietário do navio e diríamos: você não pode simplesmente ter fé desse jeito. Verifique as evidências e analise isso. A fé do dono do navio pôs vidas em risco. E, infelizmente, no mundo real de hoje, a fé também coloca vidas em risco. Na verdade, a recusa da Igreja Católica Romana em tolerar o uso de preservativos, mesmo em regiões da África subsaariana, onde o risco de contrair vírus da imunodeficiência humana, síndrome da imunodeficiência adquirida, é extremamente alto. Sem dúvida, não apenas colocou vidas em risco, mas custou talvez milhões de vidas humanas inocentes. Pagamos um preço alto pela fé religiosa de alguns líderes religiosos.
Eu não entendo por que seria uma explicação mais simples dizer que o mundo foi criado por um ser divino que existe para sempre do que dizer que o universo existe para sempre. Me parece que dizer que o universo existe para sempre é uma explicação mais simples. Agora, seu argumento foi que o universo, na verdade, não existe para sempre. A ciência afirma que houve um Big Bang, o que de certo modo apoia a explicação criacionista do universo. Tudo o que estou dizendo é que a ciência não diz isso. A ciência só diz que o universo observável começou há 13, alguma coisa bilhões de anos. Ela diz apenas que houve uma explosão e que desde então tem se expandido e não pode falar mais do que isso. Então, eu só estou dizendo que não há nenhum argumento aqui para acreditar que a sua hipótese de que foi criado por um ser divino está em melhor situação do que a hipótese de que sempre existiu. Sim, nós somos primatas darwinianos, ou seja, somos primatas que evoluíram de outros primatas. Acho que isso está cientificamente comprovado. Ganesh não nega isso, pelo que entendi da posição dele. Precisamos acreditar que existe alguma centelha transcendental que contraria a explicação evolutiva para explicar por que temos moralidade e por que nos comportamos como nos comportamos. E por que às vezes pessoas heróicas salvam estranhos pesados que se afogam, mas muitas vezes não fazem isso. Eu não acho que precisamos de nenhuma explicação desse tipo. Eu acho que podemos explicar a existência da compaixão, da preocupação com os outros, pela forma como evoluímos como mamíferos, como seres que precisaram cuidar de seus próprios filhos, como seres que viveram em pequenas comunidades, onde muitas vezes somos parentes de outros membros da comunidade e queremos salvá-los e apoiá-los, e isso também ajuda na sobrevivência dos nossos genes. E claro, como seres sociais que vivem em comunidades que retribuem, assim como nossos parentes primatas próximos também fazem. Não somos únicos nisso e formamos laços recíprocos. E há muitas pesquisas que sugerem que a melhor estratégia nessas condições é, pelo menos inicialmente, ajudar estranhos. E só se acabar descobrindo que eles não vão te ajudar, é que você para de ajudá-los, ou até devolve as más ações que eles fizeram contra você. A ética simples, conhecida como olho por olho, funciona muito bem na teoria dos jogos que modela a evolução. Então, é possível explicar por que fazemos alguns dos resgates que fazemos dessas maneiras. Algumas pessoas podem ter isso mais intensamente que outras. Portanto, são mais propensas a fazer os resgates. Eu realmente acho que as evidências, sabe, se você está contando com evidências históricas, as evidências são extremamente frágeis. Sabemos que há muitos casos em que as pessoas afirmam ter visto todo tipo de coisa, afirmam que tiveram todo tipo de visões, que pessoas apareceram para elas, sabe, que foram curadas. E geralmente somos céticos em relação a essas afirmações, e com razão, certo? Ok. Então, dado isso, quero dizer, você disse que existem documentos do primeiro século. Ok, mas o primeiro século é compatível com... Se assumirmos que a tradição diz que Jesus foi crucificado por volta do ano 30, então estamos falando de pessoas que escreviam, talvez netos ou bisnetos, de quem supostamente presenciou isso. Agora sabemos que as histórias se distorcem e novas histórias são inventadas. Basta brincar de telefone sem fio com 50 pessoas e ver o que sai no final após sussurrar algo no início. Isso não é verdade, Pedro, pois o apóstolo Paulo escrevia no início dos anos 50, é muito mais próximo da época do que isso. Agora, eu sou um pouco mais velho que você. Lembro claramente de fatos de 20, 30 anos atrás, por isso acho que o intervalo é... Mas Paulo não foi testemunha ocular, eu só relatei o que outros disseram. Sim, mas ele foi testemunha ocular de alguma coisa. Você estava dizendo que muitas pessoas precisam acreditar na ressurreição antes de fazer qualquer outra coisa. Paulo não era. Ele era absolutamente contra Jesus. E foi uma aparição de Cristo ressuscitado que foi a base da conversão dele. Então ele não era um crente quando encontrou Jesus. Certo. Então foi um desses tipos de visões de que eu estava falando que ele teve, ou uma aparição ou algo assim. E é isso que estou dizendo.
Muitas pessoas relatam experiências ligadas a crenças religiosas ou a sequestros por alienígenas, como vindos de Marte. Geralmente, somos bem céticos sobre isso. E nós Reconhecemos que na época de Paulo, as pessoas talvez não fossem tão céticas, mas acreditamos que deveriam ser.